Você sabe como as suposições têm orientado a sua maneira de agir e de pensar? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre esse tema bastante importante que pode atrapalhar o diálogo ou ajudar. Mas antes disso, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e enviar para amigos que possam se interessar por esse tema aqui, esse vídeo ou outros do nosso canal. E claro, siga a gente em outras redes sociais. Muito bem, então, para que a gente possa conversar sobre esse tema importante de hoje, eu quero compartilhar com vocês uma experiência bastante recente que aconteceu essa semana comigo e que ainda não foi resolvida. Uma situação de conflito em que as suposições se fizeram presente. Acontece que há não muito tempo, neste ano, eu mudei de casa. Passei do meu apartamento a morar numa casa. E dentro dessa casa, o meu escritório, que é esse que aqui vocês estão vendo o fundo, ele fica no fundo da casa. E o fundo da casa que eu moro hoje é dividida por um muro com a casa do vizinho, com o fundo da casa do meu vizinho. Após mais ou menos o primeiro mês que eu estava morando aqui, aconteceu de um dia o vizinho queimar alguma coisa no seu quintal. E aquela fumaça, uma fumaça meio esbranquiçada, meio cinza, começou a entrar aqui no escritório, entrar no quarto, entrar na casa e ficar um cheiro forte. Aquilo me incomodou um pouco, mas eu não sabia se era algo pontual ou se seria algo recorrente. Deixei passar. Mais ou menos um mês depois dessa situação, novamente o vizinho queimou algo ali. E aí eu já comecei a ficar preocupado porque o que será que ele ou ela, eu não conheço a pessoa que mora ali, não sei a sua idade, não sei nada. O que será que essa pessoa está queimando? Será que aquilo que está sendo queimado é algo tóxico para quem respira? Eu não sabia. Então decidi que na próxima vez, se acontecesse de ter uma próxima vez, uma terceira vez, durante o momento da fumaça eu ia lá conversar com a pessoa e pedir para que ela, por favor, parasse, né? Ou queimasse em outro lugar, talvez na frente da casa, voltado para a rua, eu não sei, para a gente tentar ver alguma possível solução. Passado mais um tempo depois, veio essa terceira ocorrência. Mais uma vez a pessoa colocou fogo em alguma coisa ali no seu quintal. Só que, bem no momento que o fogo estava pegando ali em alguma coisa, eu estava dentro de uma reunião importante com o pessoal do meu laboratório de pesquisa, com os meus colegas, com o meu orientador, e eu não podia sair. E o fato de eu querer conversar naquele momento com a pessoa e estar na reunião importante foi me incomodando. Foi sentir, puxa, eu queria muito ir agora lá conversar com essa pessoa. E isso começou a me dar uma certa ansiedade, uma certa angústia. Conforme a reunião foi passando e a fumaça, mesmo com tudo fechado, foi entrando aqui, eu comecei a sentir um pouco de tontura e enjoo. E aí a minha cabeça começou a entrar nas suposições, relembrando algumas das suposições que eu já havia feito antes e realizando algumas novas. Então, comecei a pensar, será que eu estou sentindo esse enjoo e essa tontura porque é o que eu sentiria respirando qualquer fumaça, né? A fumaça que queima folhas, que queima madeira, ou é porque tem alguma coisa perigosa ali que está me fazendo sentir isso? E aí, para além dessa suposição, eu comecei a imaginar como seria a minha conversa com essa pessoa. Imaginando como que eu contaria para ela os meus problemas com essa situação e pedir para que a gente resolvesse. E, naturalmente, pensei logo de cara em como eu poderia falar dialogicamente para ela toda essa situação que estava acontecendo comigo. Só que, talvez pelo momento, por não estar me sentindo bem, por estar ansioso, a minha cabeça começou a supor situações, cenários em que essa outra pessoa não ia compreender o meu ponto de vista, ou se compreendesse, não ia aceitar mudar. Ela ia bater o pé e continuar colocando
fogo e fazendo fumaça ali no seu quintal. E isso foi aumentando a minha angústia e me deixando nervoso. Essa história, ela ainda não tem um final, porque eu estou esperando uma quarta ocorrência para que eu possa ir lá conversar com a pessoa. Mas ela me fez me lembrar de uma outra historinha bem pequenininha que o meu pai me contou há muito tempo, não sei se vocês conhecem, uma historinha que é mais ou menos assim. Tinha um rapaz que estava viajando, indo de uma cidade a outra, e no momento da estrada o pneu do seu carro furou. Ele precisava trocar o pneu, mas justo naquela viagem ele estava sem o macaco para poder elevar o seu carro e fazer a troca do step pelo pneu furado. Então, sem essa ferramenta importante, ele ficou à espera de alguma pessoa que pudesse passar ali e lhe ajudar. Passou um rapaz que parou, perguntou se estava tudo bem, ao que ele respondeu que precisava de um macaco. O rapaz que estava passando ali também não tinha um, mas sabia e contou para o viajante que mais ou menos 2, 3 quilômetros à frente tinha uma casa de um morador local que provavelmente ele ia ter um macaco para emprestar. Assim, então, o viajante começou a caminhar para cumprir esses 3 quilômetros e chegar até o vizinho. Só que durante essa caminhada ele foi, assim como eu, realizando suposições. Bom, eu vou chegar lá, vou bater na porta, vou pedir o macaco emprestado para ele, dizer que é muito rápido, dizer que eu vou devolver, que eu sou uma pessoa honesta. E conforme ele foi fazendo isso, ele começou a pensar, mas será que a pessoa vai confiar em mim? Ela nunca me viu, ela não sabe quem eu sou. Será que ela vai acreditar que eu vou trazer de volta o macaco? E se ela não acreditar, será que ela não vai devolver? Ou melhor, será que ela não vai emprestar o macaco para mim? Não, mas se ela não emprestar o macaco para mim, eu não vou conseguir trocar o meu pneu. Então ela precisa me emprestar esse macaco. E assim, ao longo dessa caminhada inteira, o nosso viajante foi pensando e tentando rever ali os possíveis argumentos para convencer a outra pessoa de que ela precisava emprestar o macaco. E conforme ele foi caminhando, ele, assim como eu, foi se irritando, foi ficando ansioso, foi ficando assim extremamente desequilibrado. Eis que, ao final da caminhada, ele chega na porta do tal morador, bate. Assim que a pessoa abre a porta, ele diz para ela: enfia o macaco. E a história acaba aqui. O que essa história nos ensina, e eu acho muito interessante, é que as suposições, elas podem nos fazer acreditar em coisas que não necessariamente correspondam à realidade. Ou seja, no caso dessa história do viajante, ele começou a supor e acreditar que a pessoa com a qual ele encontraria não iria emprestar. Sendo que essa era uma possibilidade dentre várias outras. É claro que ele poderia bater a pessoa de boa fé e emprestar o macaco. E da mesma forma, eu podia ter feito também em relação à pessoa que é minha vizinha. Eu poderia ter feito essa suposição e confesso que quase fiz. Mas algum tempo depois da reunião eu consegui perceber, puxa, lembrei dessa história que meu pai havia me contado e falei, acho que eu estou caindo numa suposição equivocada e antes de eu deixar que ela me domine, eu vou esperar o encontro e ver o que realmente acontece. E o que essas duas histórias nos ensinam é que o grande problema das suposições é quando a gente esquece que elas são uma possibilidade e passa a acreditar que elas são o que vai acontecer com certeza. Quando elas passam a virar uma convicção. Não, eu tenho certeza que o meu vizinho é uma pessoa ignorante, mal intencionada e que não vai me respeitar, que vai continuar fazendo esse fogo no seu quintal e causando
incômodo em mim. Ou o viajante tinha certeza que a pessoa que ele ia encontrar ia negar o macaco, não ia confiar nele, ia mandar ele se virar de outra forma. E isso tudo é muito ruim quando a gente faz em qualquer situação da vida. Em especial quando a gente está conversando com as outras pessoas, tentando compreendê-las, né? Então as suposições, elas podem atrapalhar bastante a gente de compreender uns aos outros e conseguir colaborar, que é o que a gente vem falando nesse canal desde os primeiros vídeos. Mas alguém poderia me perguntar, então a gente não pode supor nada? Não podemos pensar nada diferente? Não podemos imaginar nada do que vai acontecer? Claro que não. As suposições podem ser muito importantes, inclusive para a gente manter uma postura dialógica. Quando a gente supõe algo, o que a gente está fazendo é criar hipóteses para explicar alguma situação específica que aconteceu, que acontece ou que vai acontecer. E se a gente tem clareza de que a suposição é uma possibilidade, é uma hipótese a ser testada, isso é muito bom, porque ela depende do teste. E quando a gente está numa interação com uma outra pessoa e a gente cria uma suposição sobre ela, para que a gente assuma a postura do diálogo, a gente então compartilha essa hipótese com o outro, essa suposição, para ver se esse outro vai nos confirmar ou desconfirmar as nossas ideias. Então, a mensagem que fica aqui com esse vídeo de hoje é da gente tomar cuidado com as suposições que a gente faz. Elas podem nos levar para certezas perigosas. Algumas dessas certezas são preconceituosas, atrapalham a nossa convivência, a nossa capacidade de estar juntas e juntos no mundo e, portanto, são uma das grandes causas desse desentendimento e dessa incompreensão generalizada que a gente vê nos dias de hoje. O convite que eu faço para vocês é o da gente conseguir encarar suposições enquanto hipóteses que a gente pode ou não confirmar, tá certo? E claro, aqui a minha situação ainda não está resolvida, como eu havia dito, e quero saber o que vocês fariam numa situação como essa, né? Se vocês já passaram por uma situação como essa, ou se não passaram, pensando nessas hipóteses possíveis, nessas suposições, como vocês agiriam? O que vocês falariam para essa pessoa que é minha vizinha? Como vocês fariam com que ela buscasse compreender vocês? Até o próximo vídeo e quem sabe trazendo aqui para vocês futuramente uma resposta, um retorno de como essa história terminou.